Mano, a imprensa inteira está impressionada com o André Carrijo. Vamos dar uma olhada. O Corinthians começou muito bem, né? Esse ano, os jogadores estão confiantes. Memphis ali, o Garro, Yuri Alberto muito bem. Um cara que pra mim, que também tá sendo um diferencial ali, o Carilho, né? Carilho? Cara, esse cara joga demais, joga demais. A bola não queima, a bola vem, ele chega... Tranquilo. Tá comigo. 3 dedos, é de tudo, velho. Então é um cara importante ali que às vezes as pessoas não reparam muito porque às vezes o protagonista agora é o Memphis e o Yuri Alberto tá fazendo o gol e o Garro, mas é um cara que tá jogando muito. Então acho que a equipe do Corinthians tem tudo, cara, pra conseguir um ótimo resultado ali e conseguir voltar a ser campeão, né? Eu acho que já tá na hora, né? Já tem muito tempo. Claro que já chegou em 2 finais, né, da Copa do Brasil e não teve o êxito, mas o Corinthians tem tudo pra ser campeão nesse começo de temporada. Realmente, assim, o Corinthians tem tudo pra ser campeão, conseguir um resultado no Allianz Parque, que não é um resultado nada fácil. Não é fácil ganhar do Palmeiras fora de casa. E, pô, o Carrijo fez um dos jogos praticamente perfeito, aquele jogo que ele fez. Dominou o meio campo como poucos. Bom, vamos dar uma olhada aqui no que o Carrijo disse antes do segundo jogo contra o Palmeiras. Mas não tem desculpa, né? Final contra Palmeiras em casa com essa torcida, assim que o objetivo é claro, né? Começar o jogo como se tivéssemos 0-0 e ir em busca da vitória e em busca do título. Não, isso está claro, né? Não temos que ficar apoiados, temos que jogar sério, não temos que pensar no primeiro jogo, temos que pensar só no segundo. O jogo começa 0-0 em casa, somos muito fortes, sabemos, e com nossa torcida ainda mais, assim que vai ser um dia especial, um dia bonito e se Deus quiser vamos a festejar depois do jogo. Sim, uma final é sempre... Nunca sabes o que vai acontecer, né? Mas o que eu posso falar é que final é para ganhar, né? Não tem jogo bonito, não tem nada disso, é ganhar de qualquer jeito. Não vai faltar entrega. Não vai faltar entrega nunca, isso. Bom, e a imprensa inteira está reconhecendo o André Carrijo como um ótimo jogador. Vamos dar uma olhada. André Carrijo, né? Sim. Que é isso, gente? O Carrijo, ele é porque assim... Eu não sei se a gente vai... O Carrijo, ele não é um jogador plástico. Não. Ele não é um jogador que você vai vir fazendo lances absurdos, por mais que deu 2 canetas absurdas nesse jogo. Mas ele não é um cara que vai dar aquele drible magnífico. Mas é aquele cara que é o mais importante do time. Ele tá em todo lugar, ele dá opção de passe pra todo mundo que tá com a bola, ele carrega a bola e quebra a linha de defesa, ele toca, aparece, filtra pra levar o marcador pra gerar um espaço. Ele é um cara muito inteligente taticamente, é um cara muito inteligente na leitura do jogo. Fora isso, finaliza bem, cruza bem e tem um físico absurdo. Exato, ele tá muita força. Em todo lugar do campo. Em todo lugar do campo. E ele, diferente de todos os outros jogadores do Corinthians, ele é um cara, não sei se você percebeu, ele é um cara que ele joga aberto pela direita, mas ele que faz a saída de bola. Sim. Ele é um cara que ele joga aberto pela direita, mas ele tá na esquerda pra dar opção o tempo todo. Ele tá centralizado. Ele é um cara que não fixa a posição. Ele movimenta demais, ele dá opção o tempo todo. E isso é importantíssimo. Não só pro time, mas pro treinador. E pro ataque, né? Não só pra defender, mas pro ataque do Corinthians também. O Carrijo resolveu a saída de bola do Corinthians, que era um drama. E fez Raniel e Martinez serem essenciais, porque precisa marcar. Sim. Então, assim, joga muita bola mesmo, tá? Isso aí, assim, ele... Ano passado jogou bem tal, mas esse ano ele tá na fase diferente. Realmente a parte física conta muito. Ele é muito forte. Ele quase não cai, ele... Nossa, jogou muito bem mesmo. André Carrilho. Cara, esse cara, as pessoas estão dizendo, no Peru especialmente, né, que o Corinthians fez com que ele renascesse, porque ele já tem uma idade, já é um cara mais veterano, embora a gente tá falando isso pro futebol, tá, gente? Porque 33, 34 anos, o cara é muito jovem. E hoje, até pro futebol, isso mudou também, né? Hoje, os caras conseguem ter uma vida muito mais longa, né? Num alto nível. Mas a verdade é que a bola, né? O mercado sempre olha para jogadores acima dos 30 anos com um certo preconceito. E o Carrilho, cara, ele volta à seleção peruana, e as pessoas estão impressionadas com o que o Carrilho vem fazendo. E esse jogo contra a Bolívia, que o Peru vence por 3-1, e a Bolívia inclusive está melhor colocada do que o Peru nas eliminatórias, impressionante o que ele jogou. Impressionante. Ele mesmo postou um compilado de melhores momentos, inacreditável. Mas assim, aquele jeito do Carrilho no Corinthians, né? Um cara só dando tapa, protegendo a bola, né?
saindo pro jogo, participando dos gols, inclusive, né? Então, assim, jogando demais e com muitos elogios da crônica, né, da imprensa peruana, dos torcedores peruanos, do tipo, o que aconteceu com o André Carrilho? Ele sempre foi um bom jogador, sempre foi um jogador de ataque, mas ele jogando por dentro, né, fazendo o time jogar como ele tem jogado, tanto na seleção quanto no Corinthians, faz com que ele receba merecidos elogios. André Carrilho, cada vez encantando mais, não apenas no Corinthians, mas também na sua seleção. Hoje, o principal jogador e o melhor jogador do Corinthians se chama André Carrilho. Esse cara é um absurdo. O que ele joga de bola, esse cara dá tranquilidade e faz parecer com que a gente não está jogando na casa do adversário. Esse cara clareia a jogada que eu não consigo entender como e onde ele tira essa inteligência para fazer isso. O que segura a bola, o que solta essa bola, o que consegue dar de passe e deixar o companheiro na cara do gol. Hoje não é Memphis, não é Yuri Alberto, apesar de ter feito gol e é um jogador importante também, mas não é o principal. O que segura essa bola, o que tira a injeção de ânimo do adversário é o André Carrilho. Então, para mim hoje, o melhor jogador e o principal do jogador do Corinthians se chama André Carrilho. E o Carrilho, irmão? Joga muito. Caralho. Joga muito. Eu gosto desse jogador que não fica com a bola. A bola bate nele já. Dale, papi. Dale, papi. Irmão, ele, sei lá, acho que chegou pecinhas ali fundamentais ali. O Mateuzinho também, irmão. Tipo, falar, porque não é fácil substituir o Fagner. A responsa do cara. Tá ligado? E chegar bem. E ainda mais quando chega. Aí chega e dá aquela pimenta biquinho. Nossa. Que gol lá. Foi contra quem? Foi contra o Atlético Paranaense? Foi contra o Atlético Paranaense, mano. Fez quantos desses Que na loucura. carreira, Mateuzinho? Um só? Talvez, se não for o melhor, um dos 3 melhores meias em atuação no futebol brasileiro. Facincani rasga elogios ao Carrilho do Corinthians após belíssima atuação contra o Palmeiras. O que o Carrillo é bom de bola é impressionante. Eu falo hoje, talvez, se não for o melhor, um dos 3 melhores meias em atuação no futebol brasileiro. Meias, o que esse cara é cerebral, como ele controla o jogo, como ele entra na mente da marcação. Coitado, Emiliano Martinez ontem parecia um peão rodando em cima dele, assim, o Carrillo girava pra lá e pra lá, não achou o cara o jogo inteiro. Um absurdo, um absurdo. E ele falando aí sobre essa chegada dele no Corinthians, quando ele chegou. Yo que cuando sabes que Corinthians está interesado, cualquier jugador, la situación que esté el club, te llama la atención, ¿sabes? Por la grandeza del club. Nós que estamos de afuera, seguimos su Corinthians y sabemos lo que hizo. Cuando yo recibí la llamada de un mister, de Emiliano, me puse en contacto luego con Fabinho, el presidente también estaba a par de esas negociaciones y fue muy fácil para él convencerme para mí. Fabinho sabe bien de eso. Y yo cuando fiqué sabiendo de interés, mi intención fue ver lo más antes posible. Muy fuera do dinero, muy fuera de todo lo que quisieran saber. Yo quería venir a jugar y representar a Corinthians en la situación que él estaba. Que Ramón mandou um áudio, né? Tipo um áudio a brincar, olha, Carrillo, preciso de você aqui e tal. Mas eu nunca estava imaginando que ia sair da Arábia, porque eu estava bem, minha família estava bem, estava contente lá, mas chegou um momento que precisavam da vaga de estrangeiro e eu tipo, tinha que sair. E tipo, na negociação eu também não queria perder dinheiro, tipo, alargou tudo até o final por causa do econômico, né? E na hora de que já tínhamos decidido, acertado tudo, eu falei, tipo, me ligou Emiliano e tal, falou, Fabinho te vai ligar, e a partir daí, Fabinho me disse, estou mandando uma oferta, e quando me manda a oferta, o primeiro montante que mandou, eu falei, ok, estou pronto. Tipo, eu não queria discutir, não queria nada, porque as outras possibilidades que eu tinha em outros lugares eram coisas que eu não estava feliz. E aqui, quando falaram, falei, bora, vou logo, não pedi mais nada, nem um real a mais, sabe? Eu falei, bora, tamo aí. Eu tinha escutado falar assim de longe, mano, que é o Carrillo. Cara, como eu gosto de ver esse cara jogar, velho. Tá aí ó, senhora, mano. Deixa eu... monstro demais. Méritos pro nosso departamento de scout também. É claro que o Emiliano e o Ramon já conheciam o atleta, mas acho que dificilmente... Alguém teria pensado nele. Eu não sei se um clube do tamanho do Corinthians levaria esse atleta. Porque ele estava jogando na segunda divisão da Arábia Saudita. Olha. Caramba, aí você fala, não joga nem na primeira, né? Da Arábia que... Na segunda da Arábia. É. Não era titular nesse Nossa, só vai piorando a situação do nesse cara. último momento, mas
aquilo que eu disse, lembra? Você tem que olhar para a qualidade do atleta. Nossa, ele joga Por que ele não tá jogando? Claro, ele tem uma lesão muito séria, é um atleta que não tá mais se cuidando, já tá caindo em relação à sua parte física, tudo bem. Mas não era o caso do André. Enfim, rapaziada, tá aí a imprensa, o Jadson falando do André Carrijo, e pô, que é um pilar desse time do Corinthians, caiu como uma luva, era um completo desconhecido aqui no Brasil, apesar de ter sido um jogador que já jogou Copa, que é um jogador que já jogou Premier League, um jogador que é bastante rodado, e assim, os peruanos gostam muito dele, e aqui no Corinthians também ele tá caindo como uma luva, tem tudo pra se tornar um ídolo, se continuar jogando bem, se conseguir ganhar um título, e se ter essa constância. Pra mim ele tem tudo para ser até mesmo um dos melhores jogadores da Liga Brasileira, um dos melhores jogadores peruanos que já passaram aqui pelo Brasil. E para mim, ele tá sendo o melhor volante em atuação no Brasil, segundo volante, né? Para mim é ele e o Gerson são os melhores do Brasil atualmente. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!